A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, como tema do vídeo, eu vou trazer sobre a festa do Pentecostes, continuação da série Sombras da Lei. Só que esse vídeo vai ter uma implicação mais profunda, por quê? Porque além de falar do Pentecostes, eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo, a sua obra, né, e os equívocos que tem no período que a gente está vivendo. Muitos equívocos em relação ao Espírito Santo. As pessoas não sabem qual a função dele, né, na vida do cristão, e algumas outras coisas, mas eu acredito que não vai dar para abordar de uma forma muito profunda por causa do tempo, tá? Mas eu vou tentar ser mais abrangente possível em relação a esse tema. Antes de falar disso daí, você repara que esse é o quarto vídeo sobre as sombras da lei, que é a quarta festa, né? A festa do Pentecostes. A gente passou pela festa da Páscoa, a festa dos asmos, a festa das primícias e agora a festa do Pentecostes. Você vê que a festa do Pentecostes ela é um divisor entre as três primeiras e as três últimas, tá? Conhecido como festas da primavera e as festas do outono. As festas da primavera são quais? Páscoa, asmos, primícias e Pentecostes. E depois as de outono são trombetas, dia da expiação e tabernáculos. As quatro primeiras festas, teoricamente, foram o que aconteceu no ministério de Cristo, apesar que a quarta festa tem implicação dos dois lados, né? Eu vou explicar por que é complicado, mas eu vou explicar por quê. Por quê? Porque você vai ver que existe a obra de Cristo, o ministério de Cristo na terra e o ministério que Deus deu na mão da igreja, né? As três primeiras festas falam muito do ministério de Cristo. A Páscoa, que é o sacrifício dele, que ele se ofereceu. Os asmos, que é aquele se limpar de todo o pecado, foi o que aconteceu do sepultamento de Cristo, né? E as primícias, que era quando era oferecido aquele feixe de trigo para o povo ser aceito diante de Deus. Era necessário que aquele feixe fosse oferecido como primícia. Paulo entendeu isso e escreveu 1 Coríntios 15 quando ele diz que Cristo é a primícia dos mortos, né? A primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitou para a vida eterna. Foi o primeiro que passou por essa metamorfose. E Cristo foi revestido de poder, tanto que quando ele encontra os discípulos dele, ele entra naquela casa de portas fechadas, né? Ele diz, paz seja convosco. Você vê que ele está com o corpo glorificado, revestido de poder. Então ali você vê que ele passou pela festa do Pentecostes, mas era necessário que ele fosse levado aos céus para que esse poder ele passasse para a igreja. Era necessário ele subir para clamar ao Pai que o Espírito descesse ao povo. E aí sim aconteceu o que com a igreja? Recebeu o revestimento de poder para tocar trombetas. O que é tocar trombetas? Anunciar o Evangelho. Lembra as quatro últimas festas? Pentecostes, que é o divisor, né? Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. O Pentecostes, ele fala muito sobre revestimento de poder e também fala sobre a restauração de Deus sobre muitas coisas. Eu vou explicar o porquê da restauração, tá bom? Mas antes eu vou falar sobre essa questão das festas. A festa das trombetas fala sobre a pregação, sobre anunciar. Por exemplo, lá no Velho Testamento você vê que o profeta dizia assim, ergue a tua voz como de trombeta e anuncia o pecado de Jacó. Você está vendo que ele tem essa relação da voz com trombeta, né? Igual, por exemplo, no Apocalipse, que você fala que viu um anjo que tinha a voz como de trombeta. Você vê, a voz como de trombeta. Ele está ligando trombeta com voz, como se fosse o anúncio do Evangelho. Ele usa a palavra trombeta para dar um exemplo de anúncio do Evangelho. Então, é necessário que primeiro seja revestido de poder para depois anunciar. Lembra que Jesus falou em Atos 1? Ele falou, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E aí perguntaram, não é nesse tempo que você vai restaurar Israel, o reino de Israel? E aí ele fala, não vos compete saber os tempos e as datas que o Pai fixou pela sua exclusiva autoridade. Ele falou, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas. O que ele quer dizer com isso? Ele falou, você se torna uma testemunha de Deus quando você recebe esse revestimento de poder. É necessário que a testemunha seja revestida para se tornar testemunha dele. Isso repete em Apocalipse capítulo 11, quando as duas testemunhas recebem poder. Lembra que ele diz lá, e darei poder às minhas duas testemunhas.
Ó, primeiro veio o poder e depois ele fala, e profetizarão, ó, anúncio do evangelho, e profetizarão por 1260 dias. Então é necessário que primeiro seja revestido de poder para depois anunciar. Só que a grande questão é o quê? Anunciar o quê? O evangelho, né? O evangelho, o ponto focal do evangelho é o quê? A glorificação, a salvação dos santos. Essa salvação fala do dia da expiação, a redenção futura, né? Jesus fala em Mateus 24, ele fala, quando vocês virem todos esses sinais, levantai as vossas cabeças e exultai, porque é chegada a vossa redenção. A redenção, o que é? A redenção do nosso corpo, a glorificação, né, dos nossos corpos, a restauração de todas as coisas. E é necessário que isso aconteça, né? Então você vê, primeiro tem um revestimento de poder, depois tem o anúncio do evangelho, o anúncio do arrependimento, porque que é o símbolo do dia da expiação, dessa redenção futura. E quando conclui-se o dia da expiação, que é essa redenção, a glorificação dos nossos corpos, a volta de Cristo, no qual nós somos arrebatados e somos transformados, temos nossos corpos transformados, aí a expiação está completa. E nisso nós vamos para os tabernáculos. O que são os tabernáculos? Né? Que é o paraíso, a salvação dos justos. Isso é a festa dos tabernáculos, tá bom? Isso é uma coisa muito profunda, que eu vou abordar ainda cada uma dessas últimas 3 festas que falta, tá? Isso não tem como abordar tudo num vídeo só, tá bom? Só que você vê que a festa do Pentecostes, ela está ligando tanto as 4 primeiras, que ela tem ligação exata com as 4 primeiras, e tem ligação com as 4 últimas. Então a festa do Pentecostes, ela está bem no meio ali. Então, tanto para um lado quanto para o outro, ela tem sua ligação, tá? Por isso que é interessante dela. Eu falei que a festa do Pentecostes, ela fala sobre restauração também, tá? Mas eu vou abordar um pouco adiante, eu vou só concluir essa questão do Pentecostes. A festa do Pentecostes, as pessoas só conhecem esse nome pelo termo pentecostal. Por que o termo pentecostal? Hoje em dia é muito usado em congregações. Igreja pentecostal, bananana. Igreja pentecostal, tal. Essa questão de pentecostal, as pessoas normalmente que colocam pentecostal, elas estão querendo se referir a Atos capítulo 2. Mas a palavra pentecostal não tem nada a ver com isso. A palavra Pentecostes tem a ver com o número 50, porque penta é 50 ou 5. Por que Pentecostes? Porque Pentecostes é a festa do 50º dia. Você vê que quando eles entravam na terra prometida, eles tinham que oferecer a primícia, né? E depois de 50 dias eles ofereciam uma nova oferta para Deus. Então isso que significa o Pentecostes. Não tem nada a ver com o que essas pessoas falam sobre isso daí. Quando o povo de Israel comemorava o Pentecostes, é por essa questão. O Pentecostes é a restauração de Deus sobre todas as coisas, e esse 50º dia. O Pentecostes é o 50º dia. Esse é o verdadeiro significado do Pentecostes, tá? E é engraçado que se a gente for olhar em Êxodo 32, 28, você vê que no primeiro Pentecostes houve uma questão engraçada. Por isso que eu estou falando sobre restauração. Por que tem a ver com restauração? Em Êxodo 32, 28, quando houve aquele pecado do bezerro de ouro, quando Arão fez aquele bezerro para o povo adorar, houve uma morte, né, de 3.000 homens. Por quê? Porque Moisés desceu do monte, viu o pecado do povo e falou assim: todo aquele que for do Senhor venha para cá, e quem não for vá para lá. E houve mais ou menos 3.000 pessoas ficaram contra o Senhor, e a totalidade da tribo de Levi ficou do lado do Senhor. É lógico, as outras tribos também, mas em massa, em peso, só a tribo de Levi. Todos os levitas ficaram do lado de Deus, tanto que Deus escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote, né, no tabernáculo dele, para ser os sacerdotes oficiais dele, né? Por quê? Porque foi um povo que foi voltado a Deus, por isso que Deus escolheu eles. E nisso ele falou assim: os que forem de Deus, puxem a sua espada e matem os idólatras, matem aqueles que adoraram o bezerro. E naquele dia houve uma morte de mais ou menos 3.000 homens. Como eu disse, está citado em Êxodo capítulo 32, verso 28. E isso foi a primeira festa do Pentecostes. Então você vê que a primeira festa do Pentecostes houve essa morte, essa perca. Mas se você for ver lá em Atos capítulo 2, quando houve a festa do Pentecostes, o descer do Espírito Santo, Deus ele restaurou. Por quê? Porque através da pregação de Pedro houve
a conversão de 3.000 almas. Então você vê que Deus está restaurando aquilo que foi perdido, né, naquele período, aquilo que se perdeu naquele período, Deus está restaurando. Então você vê que a festa do Pentecostes fala muito sobre restauração. Por exemplo, também lá na Torre de Babel houve a separação das línguas, porque os homens queriam alcançar os céus através das suas próprias mãos, criando uma torre. Então você vê que o homem está tentando ganhar o céu pela força do braço, né? E é engraçado que lá em Atos capítulo 2, Deus ele derrama do seu espírito, e lá havia homens de várias nacionalidades, portos, elamitas, homens da Capadócia, homens da Frígia, da Panfilha, homens de todas as nações. E é engraçado que Deus ele derrama do seu espírito sobre 120 homens, e cada um deles, né, tem até uma imagem que cada um deles fala, eles recebem o batismo do Espírito Santo, e cada um deles falam em línguas diferentes. Eles falam em outros idiomas. E é engraçado que aqueles homens que estavam em Jerusalém, eles começaram a ouvir, né? Cada homem, esses homens falavam cada um na língua materna de uma das pessoas que estavam lá. Então isso foi um sinal de Deus. Por quê? Porque lá na Torre de Babel, Deus separou as línguas. Deus dividiu por causa do pecado. Em Atos capítulo 2, Deus está restaurando nessa questão das línguas, quando Ele derrama do seu espírito e derrama esse dom das línguas estranhas. Aliás, das línguas que nesse caso de Atos 2 foram idiomas audíveis que começaram a entender cada um segundo a sua língua materna. Deus ele fez isso por sinal, para que o homem entenda que o Espírito veio para restaurar todas as coisas, tá? Eu queria abordar um pouco sobre essa questão do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, que isso daí a gente vê, né, o Jesus falando sobre isso, né? E a pergunta primária é qual? O que nós fazemos para receber o Espírito Santo, né? Muitas pessoas se preocupam com isso, falam, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Senhor, eu quero saber o que eu faço para receber o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo, ele vem sobre nós quando nós temos um coração voltado a Deus, né? Você vê em João capítulo 14, no verso 15 e 16, ele fala que aquele que guardar os mandamentos dele, aquele que ama ele verdadeiramente guardará os mandamentos, né? E esse que guarda os mandamentos, Deus envia o Espírito Consolador. Ele não deixa órfão, ele não nos deixa órfão. Então é necessário que nós realmente obedeçamos e buscamos a vontade do Senhor, para que esse Espírito venha sobre nós, tá? Qual que é a obra desse Espírito? Em primeira instância, o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que isso? Porque o homem ele tem esse coração maligno. O homem é necessário, ele precisa do Espírito dentro de si para convencê-lo do seu próprio erro, do seu próprio engano, tá? O homem ele está morto em seus delitos e pecados. É necessário que o Espírito guie ele pelo caminho da verdade, né? E Jesus fala sobre isso. Ele fala que ele vos guiará sobre toda a verdade. Isso está em João 16, verso 13. Ele fala que o Espírito nos guiará sobre toda a verdade. Então precisa do Espírito para nos guiar pela verdade, tá? E o Espírito ele tem essa obra sobre nossas vidas, tá? Muitas pessoas não sabiam nem qual é a questão do Espírito, porque as pessoas pedem o Espírito de Deus, mas não sabem. E o Espírito vem para nos convencer, vem para nos guiar a Cristo. E Cristo fala, Ele quando vier me glorificará. Então o Espírito vem para consumar a obra que Cristo começou, tá? E nos guiar pelo caminho da verdade. A questão do Espírito Santo também tem essa questão do falar em línguas, né? Muitas pessoas acreditam que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Isso não é verdade. Por quê? Porque existem muitas outras evidências que mostram que a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo, e não só o falar em línguas. Pelo contrário, o falar em línguas não pode ser usado exatamente como uma evidência. Por quê? Porque dos dons que o Espírito Santo manifesta, o falar em línguas é somente um dos dons. Os dons que o Espírito Santo ele envia através de si é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então você vê que são 9 dons que o Espírito Santo manifesta.
E a língua estranha é um dos dons. É um dos dons. Né? Hoje em dia se tornou uma coisa tão banalizada que as pessoas acreditam que só é cheio do Espírito Santo, só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas, e quem não fala não tem. Isso é um equívoco teológico gigantesco. Uma pessoa que realmente não lê a Escritura, não sabe o que está falando, que fala isso daí, é uma doutrina que não tem pé nem cabeça. Tá? Por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo, existem várias evidências de batismos com o Espírito Santo onde não houve falar em línguas. Vou dar alguns exemplos disso. A gente pega lá em Números 11, 25, né, Moisés estava cuidando de todo o povo, e nisso o seu sogro Jetro falou: essa carga é muito pesada para você sozinho. Então o que você faz? Você escolhe 70 homens que sejam sábios e que possam ser instruídos para guiar o povo. Porque Moisés estava guiando tudo sozinho. Todo problema que aparecia, eles chamavam Moisés. E Moisés já estava ficando cansado disso, porque é uma carga muito pesada, né? E ele seguiu o conselho do seu sogro e separou 70 homens para fazer essa obra. E do Espírito que estava em Moisés, que é o Espírito Santo, foi tirado e foi derramado sobre estes homens, né? Foi derramado sobre estes homens. E a palavra diz que esses homens, desses 70, eles falaram, eles profetizaram, né? É interessante até ler a passagem, ó. Isso daí está em Números 11, 25, diz assim, ó: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou o Espírito que estava sobre ele, que é sobre Moisés, e colocou sobre os 70 anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas não o fizeram de novo. Você vê que eles profetizaram somente uma vez. Eles profetizaram aquela vez e depois nunca mais. Então você vê que a manifestação do dom não é exatamente uma coisa que precisa ser o tempo todo. Pelo contrário, lá eles foram cheios do Espírito Santo para serem capacitados, né? Só que naquele momento isolado eles profetizaram e depois nunca mais. Quer outro exemplo? Por exemplo, Saul. Saul, quando foi ser escolhido a rei, o profeta Samuel diz que ele ia ser cheio do Espírito Santo. Isso está em 1 Samuel 10:10. Você vê que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo e ele começou a profetizar juntamente com os profetas. Depois não profetizou mais. E você está vendo que é a questão do profetizar, não falar em línguas. Profetizar. Aí você fala: irmão, mas você está usando o Velho Testamento. Tem o Novo também. Tem no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 8:17, quando houve aquele batismo dos irmãos, dos samaritanos, né? Quando é pregado o evangelho sobre eles, é imposto as mãos sobre eles, e a palavra diz que eles receberam o Espírito Santo. Só isso. Não fala que eles falaram em línguas. Não é citado isso. Ou seja, eles não falaram em línguas, simplesmente receberam o Espírito de Deus. O falar em línguas foi uma questão que aconteceu em Atos capítulo 2. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela pode falar em línguas? Pode. Mas é uma regra? Não. Deus, ele pode manifestar da maneira que ele quiser. Eu falo isso por quê? Porque quando eu recebi esse Espírito de Deus, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, da certeza que o Espírito habitava em mim, foi que eu comecei a compreender as Escrituras, compreender a vontade de Deus na minha vida, compreender o que Deus quer falar na sua palavra. E essa foi a maior evidência, porque Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria por toda a verdade. E essa foi a maior evidência, que ele começou a me guiar pela verdade, né? Lógico que a gente não aprende tudo do dia para a noite. Existe uma busca, né? Mas ele nos guia pela verdade. Então tem toda essa questão, tá? Porque muitas pessoas se preocupam porque eles veem algumas pessoas falando em línguas e eles não falam e falam: pronto, agora eu não tenho o Espírito Santo, eu sou rejeitado. Não é assim. A palavra diz que aquele que não tem o Espírito não é de Cristo. Então, se você é de Cristo, você tem o Espírito, querido. Não é uma questão de você falar em línguas ou não, né? E muitas pessoas têm esse equívoco teológico, mas isso não tem nada a ver, tá? E a questão do dom de línguas, existem também muitas pessoas que fraudulentamente as pessoas fingem que falam em línguas para se sentir superiores às outras, tá? E isso é uma coisa uma coisa assim, acho que uma pessoa que não tem caráter que faz uma coisa dessa, tá? Porque Deus, ele deu cada um dos dons com a finalidade de edificar a igreja, de fortalecer a igreja, tá bom? Outra evidência do Espírito Santo, se você quiser saber, está escrito em Gálatas 5, os frutos do Espírito,
tá? Quando o Espírito está na sua vida, você gera esses frutos: mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. São coisas que o Espírito gera em você. Então isso que evidencia se o Espírito Santo habita em você ou não. Se você é uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que foge do pecado, luta contra ele. Essa é a questão que evidencia se você realmente é cheio do Espírito Santo. Porque o nome dele é Espírito Santo. Se você está cheio de um Espírito que é santo, a primeira coisa que você busca ser é santo, separado, buscar uma santidade para com Deus, tá? E eu queria só explicar uma última parte, que é essa questão do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, onde tem muita confusão, né? Até é engraçado que você vê que na cabeça dos homens aqui dessa imagem, você vê que tem chamas de fogo, né? A palavra diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, veio do céu um som. Existe muito equívoco também, que pessoas falam que é um vento que veio do céu. Não é um vento que veio do céu, é um som de vento. Vento veemente e impetuoso, um som de como um vento veemente e impetuoso. E fala que esse som preencheu o lugar onde eles estavam, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. E fala que viu sobre eles como chamas de fogo, igual esse desenho que tem aqui. Por quê, né? Muitas vezes a gente se pergunta por que veio essas chamas de fogo. Eu não sei se você lembra, no Velho Testamento tinha um candelabro de ouro chamado de menorá, né? E essa menorá tinha que ser acesa, né? Isso fazia parte dos ofícios do sacerdote. Ele tinha que acender essa menorá e deixar acesa, porque essa menorá iluminava todo o tabernáculo. Da mesma forma, essa menorá primeiramente devia ser colocada em ordem e depois acesa. Então você vê o que Cristo fez. Primeiro ele veio na terra, colocou em ordem a sua obra e depois ele acendeu. Foi isso que ele fez com a igreja. Então quando cumpri Atos 2, Jesus já tinha colocado em ordem e ali ele estava acendendo, entende? Então por isso que foi vista sobre a cabeça dele chamas como de fogo, né? Línguas como de fogo. E nisso existe essa confusão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque João Batista cita isso. Ele fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Fala que aquele que vem após ele não é digno nem de desatar as alparcas, mas ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele fala: sobre ele tem a pá, e ele limpará a sua eira, né? E ele fala: olha só, Espírito Santo e fogo. Ele fala: o trigo ele vai juntar no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo. Olha só, Espírito Santo tem muito a ver com esse trigo, o Espírito Santo e o trigo, porque é algo que tem vida produtiva. E a palha vai para o fogo, que é a condenação. Quando ele fala do Espírito Santo, ele fala: Jesus é tanto aquele que salva, que batiza com o Espírito Santo, tanto quanto aquele que vai condenar também. Então por isso que tem o Espírito Santo e com fogo. Porque tem muita gente aí pedindo batismo com fogo. O Senhor me batiza com teu fogo. Tem até louvores que fala isso. Batiza com teu fogo. Irmão, cuidado com o que você está pedindo, porque isso é um equívoco. O batismo com fogo é para aqueles que vão se perder. Isso daí tem a ver com o lago de fogo, tá? O batismo com o Espírito Santo é necessário que você peça, para você ser cheio do poder de Deus e se tornar testemunha do Eterno. E essa é a verdadeira festa do Pentecostes, porque na festa do Pentecostes eram 2 pães oferecidos, 2 pães ungidos. Tem a ver com essas 2 testemunhas de Deus, né? Mas tem a ver com a unção do povo de Deus, com o derramar do Espírito sobre o povo de Deus. Então é necessário que você seja derramado, que seja derramado esse Espírito sobre a sua vida, para que você seja cheio do poder de Deus. Mas para esse Espírito vir, como eu disse, precisa ser obediente à vontade do Senhor, ter um coração voltado para fazer a vontade dele. E nisso Deus ele nos derrama essa plenitude do Espírito dele. Amém? Então esse é o tempo que nós temos para buscar o poder de Deus, buscar a presença dele e se aproximar cada vez mais e mais da presença do eterno Deus. Amém? Gostaria que os irmãos aí deixassem o seu like, deixassem, né, se inscrevessem no canal, deixassem seus comentários, tá bom? Qualquer dúvida que os irmãos tiverem. Em breve vou fazer um vídeo sobre as 2 testemunhas e concluir essa questão das festas de Deus. Tá bom? Faltam mais 3 festas e agora vai ficar um assunto muito interessante que são as próximas, tá bom? De qualquer forma, fica na paz, Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.